Ok, eu não falei que era muito rápido, não deu nem tempo de você tomar uma água, tomar um cafezinho, puxar um ar puro. Não deu não. Ok, agora nós vamos para aquela parte de fazer aquela revisão de 5 minutos. Se você, em algum momento, deixou passar batido a informação, eu volto para poder lembrar você agora. Joga no quadro, acompanhe comigo então. Aula 7.2. Na aula de hoje, nós estivemos falando sobre as doenças. Perdão. Opa, minha caneta está aqui. Opa, deixa eu ver. Preto? Não, é o vermelho. Pronto. Na aula de hoje, estivemos falando sobre as doenças e epidemias no Vale do Guaporé. Tá? E aí eu deixei bem grande para vocês a imagem do grande causador dessa doença, o mosquito da malária. Certinho? E aí, na nossa explicação, eu falei que a morte era uma possibilidade real e próxima em toda aquela região. Principalmente próximo onde havia lagos, rios, riachos, porque ali se dá a desova desses mosquitinhos aí, ó. Várias doenças, elas causaram morte e terror aos habitantes do Vale do Guaporé. Professor, e como que os negros, lá nos quilombos, eles resistiram? Porque eles tinham suas técnicas de como combater, de como evitar. Por exemplo, eu expliquei na aula que o índio em si, ele tem o próprio proteção natural da floresta. Ele pega ali o óleo de uma árvore, de uma planta e passa no corpo, que é o repelente. É o repelente natural. Ou pega uma folha de uma árvore, ele quebra essa folha, masca essa folha toda na mão e passa pelo corpo para poder se proteger. Com isso, é uma proteção natural. Vem aqui para mim. Você conhece uma planta onde o mosquito não chega perto? Eu não gosto. Você vai lá, pega essa planta, essa folha, aí você pega, masca ela todinha e passa no corpo, como se fosse um repelente. Passa pelo rosto, que não agride a pele, pronto, ali é o repelente natural. Ou você pega um óleo de uma árvore que você descobriu, e passa pelo corpo. E aí você percebe que o mosquito não chega perto. No local onde você não passar, ele está chegando. Então, essa descoberta, tanto dos nossos negros como dos índios, acabaram colaborando para a nossa sociedade. Olha que bacana! E isso depois é alvo de estudo, de aprimoramento, e aí quando começa a surgir, de fato, os medicamentos voltados para esses determinados fins. Mas antes era complicado. Nós estamos no século XVIII, senhores. Naquela época, o que existia de naturalistas visitando o Vale do Guaporé era assim, buscando descoberta para criações de remédios lá no futuro. Tá bom? Continua no quadro, vamos lá. Nisso também, o Dom Antônio de Moura, que foi o primeiro governador do Mato Grosso, ele chamou a malária como o terror da América. Não se brincava com esse mosquito. E até hoje não se brinca. Se não tratar, por exemplo, hoje nós temos o chikungunya, nós temos o mosquito da dengue, que num período chuvoso, você que deixa a água parada em determinado ponto em casa, aquilo acaba sendo um local de desova. E isso só vai proliferar. Pensar que não, você está doente e não sabe o que aconteceu. Está lá, no fundo do teu quintal, uma tampa de uma garrafa. Ele produz ali. Qualquer objeto que dá para armazenar água, ele vai lá, uma água parada, até mesmo no jarro de plantas. Então, há uma forma de você combater esse tipo de doenças. Os ciclos das doenças e as sucessões epidêmicas mantinham as populações sob constante ameaça de fatalidade.
Isso aí era fato. Na região, por exemplo, de Pedras Negras, em 1751, Jean Baptiste Deleuze, ele era um médico francês que já estava ali naquela região há 10 anos pesquisando. Ah, ele estava morando? Sim, ele estava morando, mas ele não estava de graça. Ele estava em busca de conhecimento, É? Que conhecimento era esse? Claro, ele estava ali, ó, buscando, catalogando plantas, flores. Assim, os caras daquela época, nós estamos aqui no século XVIII, vejam bem, o século XVIII está cheio de naturalistas, ó, estudando a região amazônica. Cheios. E aí eu tenho o Jean Batista, por exemplo. Eu tenho o Bort, que acabou estudando essa região. Eu tenho vários outros, camarada. É incrível. Mas, para quê? Para levar para a Europa informações que aqui na Amazônia você teria a descoberta para amenizar esse tipo de doença. E a cura, olha que legal. Para a malária, o remédio era a quinina, extraída da árvore da quina, viu? Descoberto na capitania durante o governo de Caetano Pinto de Miranda, Montenegro, no ano de 1798. Por exemplo, para curar a sífilis, utilizava-se o mercúrio. Nossa! Agora, isso aqui, ó, eu quero chamar a atenção. O maculo, ou maculo, ele era tratado com erva bicho de mato, limão, pólvora e cachaça. Isso aqui, numa leitura que eu tive, me joga aqui na parada. Isso. Não, coloca para mim a imagem. Coloca a imagem. Isso. Numa leitura que eu fiz sobre o maculo, ele era assim. Ele era curado pelo ânus, tá? É isso mesmo. E era uma diarreia incrível, porque infeccionava lá dentro. Segundo alguma literatura que eu li, o cara fazia esse preparo aqui, ó, de erva de bicho, limão, pólvora, pimenta e cachaça. O cara pegava e colocava, ele introduzia dentro do ânus para poder pegar aqui, lá dentro mesmo. Aí tinha um detalhe. Depois de alguns dias, 2, 3 dias, se o cara não sobrevivesse, o cara morreria. A única forma era essa, de tentar introduzir pelo ânus e colocar isso na região afetada. Assim, eram técnicas rudimentares, mas era necessário, senão o cara morria. Tá bom? Por último, eu tenho o quê? O vazio no Guaporé. Pode jogar lá? Abre para mim. Para as doenças pulmonares, febres, catarrais e pleuresias, utilizava-se a aguardente. Não tem essa quando você está com muita gripe, você, rapaz, vou tomar uma cachaça e toma. Aí, uns melhores, outros não, né? Isso é muito relativo. Entre esses, a descolonização do alto índice de mortalidade, porque morriam pessoas, era necessária uma reposição e não tinha, porque a fama era muito ruim, né, da região. Já no século XIX, o Guaporé registrava todo tipo de problema para a sua manutenção. Por isso que ela vai entrar no isolamento, tá certo? Mas agora eu te deixo aí com essa atividade e daqui a pouquinho eu estou de volta para nós fazermos a correção. Tchau, tchau. Vamos lá? Vamos corrigir. Então, a atividade. Já que você já leu, então vamos lá para as questões. A primeira questão, ela traz a seguinte pergunta. A morte era uma possibilidade real e próxima em toda a região. Chamada por Rolim de Moura, de quê? Ele tinha um nome, né? A. O mal necessário. B. O terror da América. C. Escuridão da sombra. D. O vento da morte. E. O abraço da morte. Olha aí. São nomes assim fortes, né?
Por exemplo, a escuridão da sombra. A sombra já é escura. Como é que seria essa escuridão da sombra? Poderia ser uma metáfora? O vento da morte. Olha aí, tá bem? O que seria o vento da morte? Ah, será? De repente você sentiu assim um calafrio. Ou o vento da morte, se bateu aquela coisa que te chamou a atenção. Você já está ali aflito. Aí bateu aquele vento assim, de uma hora para outra. Você não viu que inventou em canto nenhum. Somente você. O abraço da morte. Oxe. Observe que essas expressões, elas chamam a atenção. Então, o Dom Antônio de Moura, que foi o primeiro governador da capitania do Mato Grosso, ele falou que a morte era uma possibilidade real e próxima da região. Ele chamava essa doença, né? Ele chamava essa doença, que ele quis dizer, como o quê? O mal necessário, o terror da América, a escuridão da sombra, o vento da morte ou o abraço da morte. Ó, pronto. O terror da América. Dom Antônio de Moura, ele dizia que a malária era o terror da América. Então, por isso que ele falava que a morte era uma possibilidade real. Por isso, senhores, que também, vem para mim, no século XVIII, os homens que vinham para a nossa região do Vale do Guaporé, eles vinham com uma forma de castigo. Sabia? Muito se fala, não, o cara veio porque ele cometeu algo lá no grande centro e para ele poder cumprir a pena dele, ele vai para o Guaporé. Agora, se vai voltar ou não, esse é o problema dele. E um detalhe, muitos que vinham para cá acabavam se tornando a elite colonial dessa região aqui. Os que sobreviviam. Isso é certo. Beleza? Então, isso, até um tempo desse atrás aí, se falava. O cara que vinha lá para o Forte Príncipe, por exemplo, é porque ele, em alguns casos, cometeu alguma infração lá fora, aí veio para cá quem é militar. Hoje não, hoje o cara já quer ter uma experiência de fronteira, de floresta, e isso acaba entrando para o currículo dele, porque é diferente. Mas em casos passados era assim. Fechou? Vamos no quadro? Vamos para a próxima? Isso. A próxima, questão 2, ela diz o seguinte. O Barão de Melgaço, ele fala da existência de um médico francês na região de Pedras Negras, isso no ano de 1751. Esse médico, ele já atuava ali há quase 10 anos, há mais de 10 anos. Ou quase 10 anos, ou há mais de 10 anos. O fato é que ele estava ali, em busca de informações, certo? Ele estava ali estudando, ele era provavelmente um naturalista, ele era médico francês. Então ele buscava o conhecimento da floresta, o contato com o nativo, o contato com o quilombo. Ele buscava conhecer um pouco das nossas ervas e ver para quem cada uma servia. Tá bom? De quem nós estamos falando? João Severiano da Fonseca? Alexandre Rodrigues? Miguel Farias? Jean Batista Adrileu? Ou Taunay Assunção? Esses eram os caras. Um deles habitou ali mais de 10 anos. Já estava ali mais de 10 anos. De quem nós estamos falando? Dele mesmo. Jean Batista Adrileu. Ele era um médico francês que já estava há um bom tempo na Amazônia, ali especificamente em Pedras Negras, fazendo seus estudos. Curando também através dos seus saberes. Na medida do possível, claro. Questão 3. Doença que varreu o Forte Príncipe da Beira em 1814, levando o governo a tomar medidas para evitar o alastramento do mal. 1814. Basicamente, início do século XIX.
Qual foi a doença? Bom, eu tive vários ali. Eu tive a malária, eu tive a febre amarela, o tiflis, o sífilis, diarreias sanguinolentas, tantas outras. Cólera, eu tive tantas outras. Mas, em 1814, uma acabou levando o governo a tomar medidas para evitar o seu alastramento. Ela chegou ali, varreu boa parte dos nossos soldados. Possivelmente, aquelas catacumbas que vocês estão vendo lá no cemitério, que eu mostrei para vocês durante a aula, sejam desses soldados que morreram contraídos dessa doença. Que doença foi essa? A catapora? Foi o sarampo? A meningite? A tuberculose ou a varíola? Cara, era tanto comum. Olha, para ter uma ideia, a tuberculose matou a mãe do Marechal Rondon. Sabia? Em 1867. A varíola matou o pai do Rondon, Cândido Mariano da Silva, em 1864. Duas doenças. Sarampo também matou muito, meningite, catapora, tuberculose. Perdão, foi a catapora que matou a mãe do Marechal Rondon, em 1867. Porque a catapora se dizia que ela era contagiosa. Por isso que ela foi enterrada no pé da montanha. E aí? Qual de fato foi a doença que varreu o Forte Príncipe? Aí, senhores, a varíola, a mesma que matou o pai do Rondon, em 1864, lá em Mimoso. Certinho? Bom, uma pergunta aberta agora para vocês. Eu trago a quarta questão que diz: cite as doenças mais comuns causadoras de morte e terror entre os habitantes do Guaporé. Cite as doenças mais comuns causadoras de morte e terror entre os habitantes do Guaporé. E aí você deveria mencionar qualquer uma dessas doenças. A malária, o maculo ou carroções, febres amarelas, febre catarrais, pneumonia, diarreias sanguinolentas, tuberculose, febre amarela, tifo e cólera. Essa seria a resposta. Essa é a resposta. Então, quando eu peço para vocês cite as doenças, por exemplo, 2, 3 doenças, poderia citar 1, 2 ou 3 dessas daí. Tá bom? Mas, infelizmente, a nossa aula ela chega ao fim. Aí o Forte Príncipe da Beira, onde a varíola em 1814 acabou no varrendo boa parte dos seus trabalhadores, certinho? E eu vou ficando por aqui. Aguardo vocês na nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau. Fique com Deus.